ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindo ao nosso segundo episódio. Falamos hoje com o Elton Silva, o fundador do blog Judô Tradicional Goshin Jutsukan e pesquisador das artes marciais. O Elton vai lançar um livro ano que vem contando a história das artes marciais do Brasil. Bem-vindo, Elton. Meu nome é Elton Silva, tenho 40 anos, sou aqui da região dos Lagos, Rio de Janeiro. Tive a iniciativa nos anos de 2005, 2006, de criar um blog de um judô tradicional, né, onde eu falava de um judô mais voltado para, né, autodefesa, enfim, sem característica ali do judô olímpico. Também uma comunidade no antigo Orkut, né, onde eu reunia várias pessoas aí, entusiastas das artes marciais. Posteriormente, né, a gente tem um projeto do livro, o nome do livro é Muito Antes do MMA, é o legado dos precursores do Vale Tudo no Brasil e no mundo. Essa comunidade no Orkut que você criou, Elton, congregou muita gente que estuda a história das artes marciais, como judô, jiu-jitsu hoje, né? Conta um pouco mais pra gente como é que começou a formação dessa comunidade. O blog, eu acho que ele é um pouquinho anterior, né? Eu não me lembro a data exata, que faz muito tempo, mas eu lembro que eu comecei a colocar algumas coisas no blog e as pessoas ficavam perguntando onde tinha aula e tal. Eu falei, cara, eu dou aula, só que não é nada institucional, isso aqui tem mais a ver com história, lá no grupo, né? Porque tinha um sujeito lá que estava reclamando que o do tradicional era uma marca dele e tal. E o nome Goshin Jutsukan, de onde é que vem? O Goshin Jutsukan, né, era o nome do dojo, onde eu dava aula na cidade vizinha, e acabou, cara, que foram atraindo pessoas assim, né, de várias partes do Brasil, inclusive de fora. Pessoas que eu lembro, tinham pessoas de Portugal, França, tinha um pessoal de Angola, e tinha também brasileiros aí espalhados aí por várias partes do Brasil. E o pessoal começou a trazer também muita informação, né, sobre história. É muita coisa relacionada à parte técnica assim que a gente não tinha muito contato na época. Então, eu lembro que o pessoal disponibilizava PDF de artigos, né, e também de livros, né, livros que a gente não tinha acesso. Eu lembro que aquele livro do Conde Koma, aqueles livros do Conde Koma, são acho que 3 japoneses, né, e um português. O de português é aquele de 1985. Eu lembro que a gente conseguiu também aqueles livros e começamos, né? Não só esses livros, né, mas a quantidade de material muito grande. E fui conhecendo, né, cara, outros membros ali do grupo do qual eu tenho amizade até hoje. Eu acho que foi um marco, assim, acho que, né, cara, depois daquilo ali a gente começou a fazer até encontros, a gente também se encontrava para treinar. Eu acho que foi um marco para todo mundo ali, foi a criação do grupo no Orkut, né, nos primórdios do Orkut. E depois a gente migrou ali pro Facebook, né? Na época que eu encontrei o grupo, né, o interessante para mim foi justamente encontrar mais gente que estava pesquisando as mesmas coisas que eu, né, sobre a história do jiu-jitsu, sobre a história do judô e tal. E volta e meia rolava, né, umas tretas, o pessoal ficava irritado quando a gente dizia que jiu-jitsu não vinha da Índia, né. Não lembro se a maior parte das tretas era na comunidade do judô tradicional Goshin Jutsukan ou se era alguma outra comunidade que a gente tinha em comum, como a do Conde Koma, por exemplo. No Conde Koma eu fui expulso, né? Não, mas a maioria das tretas ali realmente era no judô tradicional. Você tinha uma comunidade de judô, que tinha, sei lá, não sei quantos mil participantes, e muita gente migrou de lá, né? O pessoal que começou a frequentar o judô tradicional, o pessoal pegava o link e colocava lá. Aí o pessoal que era mais atento, né? O pessoal acabava migrando. Via que tinha muita informação e acabava migrando. Tinha um Conde Koma ali, só que ele era administrado ali pelo pessoal do jiu-jitsu, mais voltado ali para aquela filosofia que o jiu-jitsu tinha vindo da Índia, né? Bodhidharma, aquela coisa toda ali, que seria oriundo aí de um jiu-jitsu totalmente desconhecido, que não tinha nada a ver com Kodokan, aquelas histórias ali que a gente estava acostumado a ler, né? O grupo lá que era cara, era alguma coisa arte marcial, e migrou muita gente também, eu acho que a maioria do pessoal que era treteiro, né? E eram muitas brigas, muitas discussões. Eles acabavam chegando no judô tradicional Goshin Jutsukan pelas discussões que tinham em outras comunidades, então.
O pessoal chegava mais ali através do link, né? E alguns membros, eles faziam uma propaganda, ó, entra nesse link aqui, que tem um pessoal muito legal lá, tem umas discussões muito legais. Eu tinha um link no blog, o pessoal que acessava o blog, acessando o link, caía dentro da comunidade. Então, você tinha ali, além de ter a gente que pesquisava, membros dessas comunidades aí, que eram muitos aí dentro do Orkut, e representantes aí de diversas outras artes marciais, né? Você tinha não só o pessoal do judô, mas você tinha o pessoal do jiu-jitsu, você tinha o pessoal da capoeira, você tinha o pessoal do muay thai, da luta livre, enfim, que não eram necessariamente ligados ao judô, né? E o nome judô tradicional para tentar separar ali o pessoal que estava mais ligado à prática do judô olímpico, né? Porque você entrava nas comunidades, geralmente o pessoal só estava falando de campeonato, resultado de campeonato, mundial, Olimpíada. Dentro do nosso grupo ali você tinha diversos representantes, né, de outras artes marciais, inclusive gente ligada ao nacional. Em Portugal você tem, né, a separação do judô praticado como esporte e do judô praticado como budô, né? Tinha um pessoal ligado a essa federação, tinha um pessoal também ligado à prática do judô tradicional na Inglaterra, né? Eu acho que na França também tinha um pessoal. Então acabava discussões ali, né? Bastante interessante, às vezes até acalorado. E isso era legal, né, cara? Porque o nível de formação que a gente teve naquela época ali foi muito grande, principalmente pra gente que veio de uma geração que a gente não tinha internet, né? Se você quisesse algum tipo de informação, você tinha que comprar livro, você tinha que ir para a biblioteca, ou você tinha que garimpar em sebo, né? Desde cedo eu sempre garimpei muito livro em sebo, né? Então a informação que a gente tinha na época da nossa geração é essa: procurar em biblioteca municipal, e de repente você tem um grupo ali onde está o pessoal disponibilizando material. Considerando o nome do grupo, que era Judô Tradicional, né? Que é o nome até original que tu queria botar, de onde vem esse teu interesse? Como é que foi o teu início no judô, nas artes marciais? Na verdade, eu não me iniciei no judô, né? Eu me iniciei no jiu-jitsu. Pessoal ligado à Nova União aqui da minha cidade. E eu senti assim que o ensino não tinha um padrão. Aí, com o tempo, eu recebi um convite de um amigo para academia de judô. Os dias que eu não fazia jiu-jitsu, né, eu procurava treinar nessa academia de judô. Só que quando cheguei lá, né, cara, você tinha ali um universo totalmente diferente, né? Vamos dizer assim, mais elitizado, né? Você tinha ali médico, você tinha professor, você tinha advogados, um pessoal realmente bem diferenciado do pessoal que treinava jiu-jitsu. O pessoal onde eu treinava jiu-jitsu já era um pessoal de balada, o pessoal chamava na época lá de pit boy, né? Então o pessoal brigava muito em rua, tinha muita confusão, né? E eu acabei me interessando pelo judô devido a esse comportamento, assim, tinha mais a ver comigo. Mas eu não abandonei o jiu-jitsu, eu continuei nos dois. Só que com o tempo eu fui me aprimorando mais na filosofia do judô, na história do judô. Eu fui vendo que tinha muita coisa do judô que era deixado de fora, né? O judô era muito mais amplo. Você tinha a parte de kata, você tinha, né, uma parte muito forte filosófica. Eu tinha um professor sempre falando dessa parte filosófica do judô, só que nada muito aprofundado. Aí comecei, cara, a pesquisar, a procurar livros. Foi justamente essa parte que me chamou mais atenção. E era uma parte de estilo de vida mesmo, não de transformar o praticante num campeão. Toda academia de judô, por onde eu passei, o objetivo número um era formar campeão, né? Mas eu me lembro que até pouco tempo, quando eu visitava a academia, o objetivo número um era sempre tornar o sujeito campeão. Na maioria das vezes eu via o sujeito chegando na academia com 2, 3 meses assim, ele já era preparado para um campeonato. E essa parte, né, que era deixado de lado, assim, essa parte me interessou muito. Então eu fui procurando, com a necessidade de me aprofundar mais, eu tive que procurar outros professores, né? Então comecei a viajar, a fazer pesquisa, a perguntar pelos mestres mais antigos, as pessoas que dominavam, mas cheguei a encontrar um sujeito que ele aparecia para treinar com a gente no primeiro dojo assim que eu frequentei. O pessoal já falava que ele era muito antigo, né? O sensei ali, ele vem de uma linhagem muito antiga, ele dá aula há muito tempo. As pessoas até brincavam, né, que ele era a múmia do judô, aquela coisa toda. A cor da faixa dele já estava tão desbotada que parecia uma faixa branca. Parecia por ali, dava um treino,
e do nada ele sumia. Ele levava bastante tempo sem se aparecer. Aí, com o tempo, fui, né, me aproximando dele, fui falando dessa minha vontade de aprender essa parte de judô não competitivo, principalmente autodefesa. Eu sempre gostei muito de autodefesa, né? E começou a me ensinar. Ele ensinou uma parte de Goshin Jitsu, só que depois ele acabou adoecendo, né, e faleceu. Dentro do próprio judô, assim, eu tinha necessidade né, de achar isso, e eu não conseguia. Então, uma das soluções que eu criei foi buscar essas técnicas, né, dentro de outras artes marciais. Por exemplo, né, procurar academias de karatê. Com a necessidade assim de aprender a parte de atemi, a parte de autodefesa, eu comecei a procurar outras artes marciais, né? No caso, a parte de atemi, eu fui desenvolvendo ela toda dentro do karatê. Primeiro foi o karatê Shotokan, né? E depois estudei alguns outros estilos de karatê. Nada para me graduar, era realmente aprender essa parte de atemi, né? E poder fazer um laboratório. 2005, 2006, assim, eu já de marrom, assim, eu montei um laboratório e comecei a trabalhar com alguns alunos, né? Essa parte de atemi. E dentro do judô, toda essa parte de atemi, ela é treinada em kata, né? Codificada nos katas. Só que a gente começou a fazer isso em treino livre, né? Aí para isso você tinha toda aquela metodologia ali do karatê, né? Onde você tinha que acertar os socos, né? Somente na parte central do corpo. E tudo que eu buscava em outras artes marciais eu acabava trazendo para dentro do laboratório. Aí desenvolvia com esses alunos. Eu queria fazer esse trabalho todo tradicional dentro do judô, só que eu percebia assim, que se demorava muito para o sujeito aprender aquele kata. Era um kata difícil de entender. E eu acabei só absorvendo assim tudo que a gente podia aprender e desenvolver rápido. Então, você tinha toda uma metodologia de karatê. Era basicamente um shiai, né? Um comitê de karatê com projeções e luta de chão. A influência inicial foi de Shotokan, esse trabalho de soco, né, sem luvas, somente no tronco. Saiu um pouco, né, daquela visão de judô tradicional, né, onde você iria treinar e aprender a se defender, né, de qualquer tipo de ataque. Então tinha a formatação de um randori, onde você podia socar, chutar, projetar e lutar no chão. Era bem parecido. E alguém visitou o blog ou que participava da comunidade chegou a te procurar para treinar contigo por causa disso? Procurando um judô mais tradicional, alguma coisa assim? Não, muita gente procurou, assim, cara, no começo. E como no começo também era aquele treino realmente mais formal, né? Bem voltado ali para todo aquele treinamento, onde basicamente você trabalhava kata e randori, né? O pessoal teve dificuldade. Na verdade, era um conceito. E eu comecei a conhecer pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa, né? Tinha um pessoal de São Paulo que já fazia isso na década de 70. Né? Na década de 70 já tinha um grupo de judocas, contato com o pessoal na América Latina, que já vinha desenvolvendo a sistematização daquele esporte jiu-jitsu, que o pessoal pratica muito na Europa, muito forte na França. Né? Sei. Os franceses eles trabalham muito com esse sistema de jiu-jitsu. A diferença deles, do que a gente fazia aqui, era que nocaute e finalização encerrava o combate. E eu acabei fazendo contato com muita gente, né? Teve um contato com esse pessoal de São Paulo, que era ligado ali a uma linhagem ao pessoal do ONU. Era um pessoal da década de 70, começaram a desenvolver esse programa. Da Academia dos Irmãos Ono? Não, era um pessoal que tinha uma linhagem ali. O pessoal que chegou a treinar ali também, né? Eu não tenho certeza, não me lembro aqui o nome do sujeito que iniciou. Ele acabou falecendo muito cedo, né? Na década de 80, o Hélio Gracie, ele chegou, cara, a viajar para São Paulo, em 82, 83, e ele chegou a se reunir com esse pessoal lá, né? E o pessoal fez um campeonato para ele, em homenagem a ele, e tem até algumas gravações. Eu já tentei pegar essas gravações aí para jogar no YouTube, né? Mas infelizmente eu não consegui. Ainda tem esperança. Qual é o grupo mesmo que ele foi visitar? Esse pessoal, na verdade, eles tiveram influência do pessoal da América Latina
que era ligado a esse movimento do jiu-jitsu esportivo, né, lá da Europa. Na Europa, na década de 70, cada um treinava de uma maneira, né? Você tinha uma mistura muito grande ali de elementos. Então, tudo se fundia ali. Com o advento do judô, principalmente do judô olímpico, esse pessoal, eles não queriam praticar o judô naquelas regras e se mantiveram ali. Só que ninguém treinava de forma uniforme, né? Cada um tinha sua maneira de treinar, cada um tinha, vamos dizer assim, o seu estilo. Você tinha ali uma carga muito grande de judô Kodokan, com alguns elementos, né, de algumas escolas de jiu-jitsu, karatê, savate. E esse pessoal chegou também na América Latina, em especial esse pessoal de São Paulo da década de 70, que era um pessoal ligado ao judô, a Federação Paulista de Judô. Então, em pé, muito próximo do Karate Kyokushin. Voltando um pouco lá pro grupo, né, para a comunidade. Eu lembro que naquela época tinha quase uma disputa, vamos dizer assim, do pessoal do judô e do jiu-jitsu, né? E parecia muito que quem era do jiu-jitsu não queria aceitar muito que o jiu-jitsu brasileiro tinha vindo do judô. O cara não queria dizer que uma coisa vinha da outra porque era quase como se fossem adversários, né? Tu sentiu muito isso durante esse período todo? Porque no final das contas a comunidade estava no teu nome, né? Não, isso aí sempre teve, né? Na verdade tem até hoje, né? As pessoas, elas sempre estiveram voltadas ali para uma origem do jiu-jitsu que não seria o Japão, né? Seria a Índia. Aquela apostila da federação da década de 60. Eles criaram uma apostila onde eles recriavam ali, né, a história do jiu-jitsu, onde a origem não seria o Japão, mas seria justamente a Índia, né? O jiu-jitsu teria se desenvolvido na Índia, chegado à China através de monges budistas, e da China, por último, ela teria chegado ao Japão. Eu acho que devido, né, à criação primeiramente ali da Federação de Judô. Então, para se criar uma nova federação com origem de uma luta japonesa, né, seria um pouco mais complicado. Então, resolveram tirar essa ligação direta com o Japão. Então, o jiu-jitsu ele não seria, né, algo japonês, mas sim indiano, né, chegando ao Japão aí através da China. Mas e parecia muito difícil para o pessoal aceitar isso, né? Depois, muitos anos depois já da história da federação, e uma coisa que parecia, pelo menos para mim, né, parecia uma coisa tão óbvia, que o negócio chamava jiu-jitsu, não tinha como ter vindo da Índia, né? Eu acho que a dificuldade toda foi justamente no começo, né? Era muito difícil você ter algum tipo de material. A nossa geração, né? A nossa geração vem de uma geração que você tinha que buscar conhecimento. Você não tinha internet. Uhum. Antigamente, até por esse lance que tu falou da internet e tal, de buscar informação, era muito comum as academias terem suas apostilas, né, cara, explicando a história do judô, ou até a parte de currículo técnico. Isso era bem mais comum, eu acho, do que talvez seja hoje, né, que é mais fácil as pessoas terem acesso a um livro, a informação, né? O exemplo é justamente essas duas apostilas, né? No judô você tinha a apostila, o manual de judô Vila Sônia, você tinha todo o currículo técnico do judô, e você tinha ali, né, judô vindo do Japão, e no jiu-jitsu, começo ali dos anos 80, até os anos 90, alguém a colar essa apostila num site da internet, e o pessoal baixou, né, essa apostila da origem do jiu-jitsu, que teria vindo da Índia, né? O pessoal vem da década de 60 para cá difundindo esse tipo de história, né? O primeiro livro de jiu-jitsu que você tem no Brasil, ele é de 1933. Então, ali ele tem um outro histórico para o jiu-jitsu, só que esse livro é um livro muito raro, que a gente tem notícia. Aí você tem depois o livro do Carlos, que é de 1943, né? Do Carlos Gracie. 43 ou 45? Agora eu não tenho certeza. Algo por aí. Então, sim. O livro do Carlos, na verdade, ele nem tem nada muito técnico, né? Ele é mais falando sobre saúde. Não tem nada voltado para a história. Chega na década de 60, com a criação dessa apostila, o pessoal usou essa apostila como referência. De lá para cá, né, cara, isso se espalhou.
Você tem até documentários aí no History, né? O pessoal atribuindo a origem do jiu-jitsu a monges. É difícil, né? Você, né, de um período de tempo muito grande, né? Você reverter isso. Mas hoje tem muita gente, né, trabalhando aí com esse objetivo, né? De mostrar que o jiu-jitsu realmente é uma arte marcial japonesa, né? Pode ter sofrido influências aí, principalmente da China, mas é a criação do povo japonês, né? Sim, sim. E aí de uma comunidade no Orkut passa para o Facebook, né? E agora, você sabe quantas pessoas tem, mais ou menos, no grupo no Facebook? Rapaz, tem bastante gente. O grupo parou devido a dois motivos, né? Primeiro, que você tinha uma quantidade de pessoas ali usufruindo ali muito das informações que a gente publicava e até mesmo documentos, né? A gente jogava muito esse material lá. Ele era tirado dali, era editado e era usado em outras pesquisas e as pessoas nem colocavam, né, cara, a referência. Então a gente começou a dosar um pouco mais o nível, né, cara, de informação que a gente colocava na comunidade. Eu tô vendo aqui, o grupo ele tem 6.400 membros, mais ou menos, né? Bastante gente, lembrando quando começou, no Orkut não chegava nem próximo disso. Não, tinha umas 300 pessoas ali. Era bem mais ativo, né? Mas realmente não chegava, né? Era um número pequeno de pessoas. E o segundo motivo, né, da gente ter se afastado um pouco do grupo foi o trabalho do livro, né? Pois é, como é que podia falar agora, para falar um pouco do livro, como é que essa história do grupo, do blog também, né, influenciou na história do início de escrever esse livro e para a produção desse livro? Como é que foi isso? A intenção inicial do blog, tudo que fosse de interessante, a gente colocar ali no blog. O cara teria alguma dúvida, ó, você vai lá, pesquisa, você vai achar lá. Então tinha muito material meu, tinha muito material seu, né, e de outros membros ali. Com o tempo, eu parei de escrever no blog, eu acho foi justamente quando a gente começou a gente tem que começar a focar realmente nesse livro, porque a ideia do livro é antiga, só que a gente só ficava falando, né? Só que a gente só ficava nesse vamos escrever, e o livro nunca saía. Então quando a gente começou... o blog deu uma parada a partir do momento que o livro começou a ser escrito. O livro tomou muito tempo, né, porque ele fugiu até mesmo da proposta original, que era falar de judô e jiu-jitsu. Inicialmente a proposta era falar da origem do judô e jiu-jitsu no Brasil. Só que tem outras artes marciais que têm uma correlação com o judô e o próprio jiu-jitsu. E a gente acabou se aprofundando um pouco mais na história dessas artes marciais. A correlação também com as artes marciais europeias e japonesas, né, fizeram o projeto se alongar um pouco mais. Então o trabalho ele é bem amplo. A gente aborda aí não só a origem do judô, né, no Brasil, mas a gente fala também das artes marciais no mundo, né? É um verdadeiro legado desses precursores, né? No Brasil e no mundo, né? Bom, então acho que a gente pode de repente marcar um próximo podcast falar um pouco sobre o livro, sem dar nenhum spoiler. Queria agradecer aí o Elton por ter participado aí do podcast. Então vamos lá, Elton, considerações finais. Quando que sai o livro? Como é que as pessoas podem te encontrar? O livro, a expectativa aí fica para o ano que vem. E falar para o pessoal aí que em novembro a gente vai estar com um projeto novo, o pessoal do Shitsukan. É um projeto numa rádio web, né? A gente vai trazer mais informações e vai ser um trabalho interessante. Inclusive, né, a gente vai ter até campeonato aí para o ano que vem. Enfim, uma série de acontecimentos aí que vão ser importantes aí o ano que vem, dentro do projeto do grupo. Essa rádio, né, ela é uma rádio da web, onde a gente vai ter um podcast que não tem um nome, né, não formalizou um nome para esse podcast, voltado aí à história, à filosofia, técnica, enfim. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado mais uma vez pela presença e nos vemos na próxima. Não esqueçam de visitar o site www.budocast.com.br. Até a próxima.